Olá, programadores e programadoras de todo o Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar elementos ao DOM usando o JavaScript. Então aqui eu tenho um arquivo HTML com uma estrutura básica e um arquivo JavaScript, que é onde nós vamos fazer o exemplo, que é onde nós vamos adicionar um elemento ao DOM. Aqui no arquivo HTML eu vou criar uma div básica com um ID chamado content e vou chamar meu arquivo JavaScript, que é esse arquivo que está aqui na outra aba, ele está vazio. Por que eu criei essa div com ID content? Nela nós vamos adicionar um botão e nesse botão nós vamos adicionar um evento de clique. No meu arquivo JavaScript eu vou criar uma variável chamada btn, onde ela será o meu botão. Então, qual a primeira função do JavaScript que eu tenho que chamar para criar um elemento? Document. Ponto. Para a criação de um elemento, eu vou usar o create element. Abre e fecha, e aqui dentro eu vou digitar qual o elemento que eu quero criar. Que no caso, um botão. Criei meu botão e agora nesse mesmo botão eu vou adicionar uma label, um texto. Então, para que eu possa fazer isso, eu uso o inner HTML. Recebe uma label. Qual que seria essa label? Click me. Então, até o momento, o que é que eu estou fazendo aqui? Criando o botão e adicionando a label clique me a ele. É basicamente, imagine que essa minha tela branca é a minha página HTML. Então aqui eu vou criar um botão. Quando eu crio o botão, quando eu uso o create element, eu crio um elemento. Então basicamente eu criei um elemento e esse elemento é um elemento de botão. Então está aqui o meu botão criado. Create element button. E agora eu adicionei a label chamado click me. Então eu vim aqui, click me. Então basicamente o que eu fiz lá no meu código foi isso. Criei o elemento de botão e adicionei uma label para ele chamado click me. E agora eu vou adicionar um evento de clique nesse botão, onde o usuário clica e ele vai exibir um alerta. btn, para linkar um evento com esse meu elemento de botão, eu vou usar o add event listener. Abre e fecha. Nome do evento, clique, vírgula, abre e fecha o parêntese, arrow function. E pronto. Aqui dentro desse bloco de código é onde a gente vai fazer todo o comportamento após o usuário clicar no botão. Então basicamente o que eu quero que ele faça é jogar um alerta e nesse alerta lá, botão clicado, ok. Só que até o momento o meu elemento ainda não está no DOM, não foi adicionado na minha página HTML. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma página HTML em branco ainda. O que é que eu faço para adicionar meu elemento lá? Bom, vocês viram que eu criei uma div com o ID content. Então é aqui dentro que eu quero adicionar meu botão. Como é que eu resgato aquele elemento aqui? Document. Ponto. Existem duas formas de fazer isso. Ou eu posso fazer com o query selector, ou posso usar também o get element by ID. Quando eu faço isso, uso o get element by ID. Eu só faço adicionar aqui o meu content, ou seja, o identificador do ID. Agora, se eu for usar o query selector, document.querySelector, quando eu quero obter um elemento pelo seu ID, usando o query selector, então aqui eu vou usar jogo da velha. Quando eu quero pegar um elemento pela classe, por exemplo, então eu faço o ponto e o nome da classe. Jogo da velha, o nome do ID, ponto, o nome da classe. Tá? Então aqui eu vou usar o get element by ID. Nome do ID,
content ponto append shield. O que é o append shield? Eu vou adicionar um filho dentro desse elemento append shield e aqui adiciono o meu botão btn e ele vai aparecer ali no meu DOM, botão clique me. Como é que eu posso fazer para adicionar com cross select? Vamos ver se ele vai funcionar. Document.crossselector jogo da velha buid.append shield btn, ele também adicionou. Então essas são as duas maneiras de adicionar, resgatar um elemento do DOM. Adicionei meu botão ao DOM e vou dar um clique. Dei o clique e o alerta aqui em cima de botão clicado apareceu. Então é isso aí. Deixa aí nos comentários se esse conteúdo te ajudou, se serviu para alguma coisa aí no seu dia a dia como programador. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e até a próxima. Valeu!